Então tá gravando. Vamos dar continuidade então à resolução das questões aqui, né, Amanda? Então a gente tem essa questão número 21, a gente está numa sequência de exercícios selecionados de química, né? E aí é uma sequência numérica, né? Então a última questão foi a 20, agora a gente está na 21 e assim sucessivamente. Então tem aqui a gasolina vendida nos postos contém uma porcentagem de álcool anidro. Esse termo, anidro, significa sem água, né? Então, álcool anidro é um álcool sem água, é um álcool puro, etanol purinho. Então, a gasolina ela tem uma mistura de álcool anidro em sua composição. O processo para a detecção da proporção de álcool misturado na gasolina é elencado abaixo. Então, aqui tem o processo. Ao combustível é adicionado água, de modo que as fases se separem. Formam-se duas fases distintas, sendo a fase inferior transparente, contendo água e álcool, e a superior amarela, contendo a gasolina. Então, é mais ou menos assim. É como se eu tivesse um recipiente, uma proveta, na verdade. É um tubinho graduado, e aí separa. Em cima fica um líquido amarelado, que é onde está a gasolina, e embaixo fica uma mistura de água e álcool. E aí você faz os cálculos para poder determinar o percentual de álcool nessa amostra de gasolina. Porque pela legislação, você pode ter entre 24% e 27% de álcool anidro na gasolina. Se tiver mais do que isso, é gasolina adulterada. Mas aqui, o terceiro ponto aqui fala, de acordo com os volumes obtidos, pode-se calcular a fração de álcool que havia originalmente no combustível. Foi o que eu falei. O método de separação e a propriedade das substâncias envolvidas na detecção são dois pontos. Destilação e ponto de ebulição? Não tem nada a ver com destilação nem ponto de ebulição nisso aqui, né? Não tem absolutamente nada a ver relacionado com destilação e ponto de ebulição. B, decantação e densidade. Olha, houve decantação e houve diferença de densidade, sim. Tá interessante essa opção letra B, né? Vamos ver as outras. Dissolução fracionária e densidade. Essa daqui ainda está melhor do que a letra B, tá? A letra C está melhor que a letra B. Letra D, extração por solvente e ponto de ebulição? Não, nada a ver. Letra E, levigação? Não teve levigação nenhuma ali. Então, assim, a letra B de bola seria a plausível aqui, tá, Amanda? Porque num primeiro momento seria a que o aluno marcaria, né? Logo a letra B de bola. Mas a resposta certa é a letra C. E eu vou te dizer por quê. Porque você tinha gasolina. Só que essa gasolina, ela é, na verdade, uma mistura de álcool mais gasolina. Mais gasolina. A gasolina que nós tínhamos inicialmente, ela, na verdade, é uma mistura de álcool e gasolina. Aí a gente acrescentou água. A água, ela vai solubilizar apenas o álcool. Ela não solubiliza a gasolina. Ela solubiliza apenas o álcool. Isso é uma dissolução fracionada. E depois a mistura se separa pela diferença de densidade. A gasolina fica em cima, a água e o álcool ficam embaixo, por conta da diferença de densidade. Então a resposta certa é a letra C de casa. Conseguiu entender essa questão? Num primeiro momento, o aluno chegaria marcando logo decantação e densidade, né? Mas houve, antes da decantação, houve uma dissolução fracionada. Você conseguiu entender?
Deu sim. Meu computador tá lento aqui, tá meio travado. Tudo bem. Mas vamos para a próxima então, né? 22. Então, a questão 22, duas bolinhas idênticas são colocadas em volumes iguais de líquidos diferentes A e B, conforme mostra a figura. Então tá ali a bolinha é a mesma, os líquidos são diferentes. No líquido A, a bolinha boia, flutua, flutua. No líquido B, a bolinha afunda. Isso já me permite dizer o seguinte: a densidade do líquido A é maior que a densidade da bolinha. Não, ao contrário, menor. A densidade do líquido A. Não, tá certo, maior. Ele é maior porque a bolinha flutua do que a densidade da bolinha. Aí a bolinha flutua no líquido A. Em relação ao líquido B, a densidade do líquido B é menor que a densidade da bolinha, que é por isso que ela afunda. Concorda comigo nessa conclusão aqui? Que eu estou tirando do desenho? Aí a pergunta está lá embaixo. Considerando o experimento, a posição da bolinha em cada líquido se deve ao fato de. Aí a gente tem que ler ali para ver o que diz. A densidade do líquido A ser maior do que a densidade do líquido B. Densidade do líquido A ser maior que a densidade do líquido B. A densidade do líquido A é maior que a densidade do líquido B. Então, essa afirmação aqui, ela está boa. Vamos ver se as outras estão erradas, né? Para a gente poder eliminar também. A massa do líquido B ser maior que a massa do líquido A. Aí você tem que lembrar da fórmula da densidade, né? Densidade igual a massa sobre volume. Se a densidade do líquido B é menor, é porque a massa é menor, porque a massa e a densidade elas são diretamente proporcionais. Então essa daqui B está errada. A pressão sobre o líquido B ser maior do que sobre o líquido A. A pressão é a mesma nos dois líquidos, né? Tem nada disso de pressão ser maior em um do que em outro. A temperatura de ebulição do líquido A ser maior do que a do líquido B. A temperatura de ebulição não influencia em nada ali na densidade, na flutuabilidade da bolinha, né? A viscosidade do líquido A ser maior do que a do líquido B. Viscosidade também não afeta em nada essa questão da flutuabilidade. Então, realmente, resposta aqui, letra A. Tranquila a questão? Tranquilo assim. Show. Hoje a gente está embalado. Vamos que vamos. 23. Em um local de alta umidade, colocou-se um pedaço de uma substância simples metálica na palma da mão. Após algum tempo, foi observado o seguinte fenômeno. Então, o fenômeno observado é isso aqui, ó. Na verdade, o que está parecendo ser aqui é a fusão do material, né? Parece que o material está fundindo. Parece que é isso, eu não sei não. A impressão que dá olhando aqui é isso. É um metal de substância simples, metálica, né? E ele está fundindo aqui. Vamos ver o que diz a pergunta ali do outro lado. Esse fenômeno exemplifica, aí vamos ver, o derretimento da liga de galho a baixa temperatura. O derretimento de uma liga. Quando fala em liga, me dá uma ideia de mistura, né? Mistura de metais. E lá no enunciado ele diz que é uma substância simples.
Então não tem como ser a letra A. B, a influência da umidade no derretimento do potássio metálico. Amanda, essa daqui eu posso te dizer que não seria de jeito nenhum, porque o potássio, aí vou te falar um pouquinho da tabela periódica, né? Potássio é um elemento químico que está lá no grupo 1 da tabela, né? Tem o hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. São os elementos do grupo 1 da tabela periódica. Tirando o hidrogênio, que ele está aqui nesse grupo, mas ele não deveria estar aqui, ele deveria estar lá do outro lado da tabela, todos esses outros aqui são os metais alcalinos. Metais alcalinos. E os metais alcalinos, Amanda, eles são muito, muito reativos. Se você pegar um pedaço de lítio, sódio, potássio, rubídio, césio ou frâncio na mão, eles vão começar a absorver a água do ambiente e vão começar assim a pegar fogo, literalmente pegar fogo. Eles entram em combustão ao reagir com a água. Então não teria, é impossível você segurar um pedaço de um metal alcalino. É impossível, impossível. Então por isso que essa opção aqui já seria descartada. Aí você vai me perguntar, mas Roberto, como é que eu vou saber isso? Leitura. Leitura sobre tabela periódica, leitura sobre elementos químicos, para você conhecer essa reatividade dos metais alcalinos. Então não poderia ser de jeito nenhum a letra B. O baixo ponto de fusão do galho, quando comparado a outros metais, olha, eu não sei o ponto de fusão de todos os elementos químicos da tabela periódica. Mas esse metal aqui, certamente ele tem um baixo ponto de fusão. Por que ele tem um ponto de fusão baixo? Porque está na palma da mão da pessoa e está fundindo, está derretendo ali, está passando por fase líquida. Ou seja, a temperatura para estar na palma da mão da pessoa não está muito alta. Ela tem que estar ali em torno de 25 graus Celsius, 30 graus Celsius. Isso daqui é uma temperatura baixa, né? Para ponto de fusão, por exemplo, do ferro é 3.000 graus Celsius. 3.000 graus Celsius, então temperatura altíssima. Você jamais conseguiria segurar um ferro fundindo. Mas, se o galho tem um ponto de fusão baixo, pode ser que seja ele na palma da mão da pessoa aqui fundindo. Então, essa letra C é uma resposta plausível. Eu vou conferir as outras para ver se são absurdas, e se forem absurdas, eu vou ficar com a letra C. Vamos ver. Letra D. A formação de uma solução de mercúrio tendo o suor como solvente. Isso aqui é absurdo, né? Mercúrio é o único metal líquido. Aqui ele está sólido. E o mercúrio ele não vai se misturar com o suor, né? Mercúrio é o único metal líquido, então não teria como ele estar sólido ali na palma da mão da pessoa. Então já descarta também a letra D. Letra E, a fusão do mercúrio. O mercúrio ele é líquido a temperatura ambiente. Não tem isso de ser fusão do mercúrio. Então não pode ser isso aqui. Termino nem de ler. Fusão é passar do estado sólido para o líquido. O mercúrio é o único metal líquido da temperatura ambiente. Então não poderia, em hipótese nenhuma, isso aqui ser o mercúrio. Então, realmente, por eliminação das absurdas, a gente fica ali com a resposta da letra C. Aí você vai falar assim para mim: ah, Roberto, mas eu não sei que o galho tem um ponto de fusão baixo. Mas pela eliminação das outras opções, você só pode ficar com a letra C. Por que a E tá errada mesmo? Porque a letra E, ela fala da fusão do mercúrio. O mercúrio ele não passa por fusão à temperatura ambiente. O que está acontecendo aqui na mão da pessoa nessa imagem está à temperatura ambiente. Ah, sim. Porque está na palma da mão da pessoa, né? Se tivesse a alta temperatura, não teria como estar na mão da pessoa. Entendeu? Sim. Então, vamos que vamos.
Questão 24. Os grãos de milho são ricos em amido e em água. Os grãos de milho de pipoca têm menos água e seu pericarpo tem uma casca mais resistente que os grãos de milho verde. Pericarpo, Amanda, é como se fosse a camada externa da semente do milho, né? Então, se eu tentasse desenhar aqui um grãozinho de milho, né, ele tem aqui uma camadinha externa, uma camadinha externa ele aqui, ó, é como se fosse uma membrana que reveste ele externamente. Isso aqui é o pericarpo. Periférico, né? Reveste por fora. Carpo tem a ver com a semente, né? Porque o milho é uma semente. Então, quando fala em pericarpo, é a membrana que reveste por fora uma semente. Então, os grãos de milho para pipoca têm menos água e seu pericarpo tem uma casca mais resistente que os grãos de milho verde. Na produção da pipoca, a temperatura atinge valores acima de 200 graus Celsius, havendo transferência de calor tanto para a água quanto para o amido, culminando com o pipocar característico. O amido antissólido, com o aquecimento, começa a virar uma espécie de gelatina, aumentando de tamanho. Com o estouro, há a liberação de água e o amido gelatinizado, em contato com o ar, se transforma na espuma branca que comemos. Então, aqui ele está descrevendo para a gente o processo de produção da pipoca. A semente de milho ela é formada basicamente por amido e água, e aí, com o aumento da temperatura, o pericarpo ele estoura, a água sai para o ambiente, né, sai de dentro da semente para o ambiente, e o amido ele se torna gelatinoso com o aumento de temperatura, e quando entra em contato com o ar, ele adquire aquela consistência espumosa, branca, que é a do milho, da pipoca que a gente come. Aí vem a pergunta aqui, ó. Os fenômenos observados na preparação da pipoca, conforme a descrição no texto, são a ebulição da água e a sublimação do amido. Olha, a água ela até entra em ebulição, beleza, mas o amido ele não vai sublimar. O amido ele continua ali, né? O amido ele continua ali. Ele era sólido, passa para uma forma gelatinosa e depois ele adquire aquela consistência branca. Ele não sublima. Você lembra do que é a sublimação? Passagem direta do estado sólido para o gasoso? Sim. Então não é a letra A. Letra B. Vaporização da água, tudo bem. Ela vaporiza sim. E combustão do amido, o amido pegou fogo? Não. O amido não pegou fogo. Combustão é queima, né? Queimar alguma coisa. Vaporização da água e modificação química do amido? Há uma modificação química do amido, porque pelo menos na sua organização estrutural, ele que antes estava esticado, por exemplo, ele vai se retorcendo. Existe uma coisa na bioquímica chamada estrutura primária, secundária, terciária e quaternária da proteína. Fala-se muito da proteína, que é assim, a estrutura primária de uma proteína é quando ela está linearzinha assim, bonitinha. A estrutura secundária da proteína é quando ela já fica meio espiralizada assim, ó. A estrutura terciária da proteína é quando ela fica um novelo assim em torno de si mesmo. E a estrutura quaternária é quando você tem um novelo, mas com mais de um tipo de proteína. Você tem vários tipos de proteína nesse novelo, nesse embolo, né? Como se fosse uma linha embolada. Vou fazer aqui, ó. Tem a vermelha, tem a azul, tem a verde e vai ter a amarela agora, ó. Então, isso daqui são estruturas primária, secundária, terciária
e quaternária da proteína. O que causa isso na proteína? O aumento de temperatura e a modificação do pH. Modificação do pH. O amido, ele não é uma proteína. O amido, ele é um carboidrato. Mas a estrutura química do carboidrato, que é uma longa cadeia, por ser um amido, né, porque a glicose, melhor dizendo aqui, o amido, ele é um polímero. O que é um polímero? Um polímero é uma substância química que tem uma unidade básica que se repete várias vezes, assim como é o DNA e o RNA. A unidade básica do DNA e do RNA é o nucleotídeo. No amido, a unidade básica que se repete várias vezes é a glicose. Então, ela é uma longa cadeia. E essa modificação aqui de temperatura faz com que ela modifique sua estrutura química da mesma forma que a proteína sofre com a variação de temperatura e modificação de pH. Então, ela se embola em torno de si mesma. Então, é por isso que ela sai de uma apresentação sólida para uma forma gelatinosa e depois adquire aquela consistência espumosa branca. Deixa eu limpar um pouco isso aqui que está muito rabiscado. Então, a letra C ali, ela está bem interessante. Vamos ler as outras opções, só para confirmar que estão absurdas. Se estiverem todas as outras absurdas, a gente fica mesmo com a letra C. Letra D. Redução da pressão de vapor da água e fusão do amido. O amido passou para o estado líquido? Não, né? Então também já descartou a letra D. Letra E. Decomposição da água. A água não foi decomposta. Acabou. Então, realmente, a resposta certa aqui é a letra C. Tranquilo? Sim, sim. Mais ou menos, né? Essa daí foi, eu achei meio enjoadinho. Vamos para a questão 25. Questão 25. Um estudante, ao colocar um cubo de gelo em um copo d'água, observou que ele flutuava como visto no esquema a seguir. Então, está aqui um recipiente contendo água e uma pedrinha de gelo. O gelo está flutuando na água. Beleza, até aí para a gente nenhuma novidade. Nesse caso, a água pura nas fases sólida e líquida representa uma... Aí a gente tem que ver. Então, vamos ver as opções aqui. Mistura heterogênea? Não é mistura, é mistura heterogênea. Isso aqui é uma mistura heterogênea, tá, Amanda? Apesar de ser água na fase líquida e na fase sólida, por estarem em diferentes estados físicos, eu consigo ver a água sólida e eu consigo ver a água líquida, eu tenho duas fases. Se eu tenho duas fases, o meu sistema configura uma mistura, mas não é uma mistura, é um sistema. É um sistema heterogêneo. Por que não é uma mistura heterogênea? Porque é a mesma substância. É água e água, entendeu? O sistema é heterogêneo, mas não é uma mistura, entendeu? Então aqui, a pegadinha, tá? É um sistema heterogêneo, mas não é uma mistura, pois apresenta duas fases. Então eu vou descartar por conta disso aqui. Letra B, sistema heterogêneo, ok, pois apresenta mais de uma fase, ok. Letra B, vamos ver as outras opções. Substância pura simples, não é substância simples. Lembra que substância simples só tem um elemento químico? A água tem dois elementos químicos, tem hidrogênio e oxigênio. D, composto químico, tá, composto químico porque tá aqui, ó, dois elementos químicos. Pois corresponde a um sistema monofásico, não é um sistema monofásico.
Ele tem duas fases, ele não é monofásico. Então já descartou também a letra D. Letra E, solução. Solução é mistura. Toda solução é sempre uma mistura. E tem que ser uma mistura homogênea, tá? Toda solução é uma mistura homogênea. Toda. Então, ali eu já descartei quando ele começa falando que é uma mistura, uma solução, porque não é. Então, realmente, resposta letra B. Sistema heterogêneo, pois apresenta mais de uma fase. Tudo bem aí? Sim, Essa foi mais fácil. foi. 26. O funil de bromo. O funil de bromo é um recipiente de vidro em formato de balão. É esse bichinho aqui, ó. Com uma abertura em cima e uma torneira embaixo. E serve para separar misturas líquidas heterogêneas. O processo é simples. A mistura é colocada no balão e um Erlenmeyer fica embaixo da torneira, a válvula é aberta e uma das substâncias escorre para o Erlenmeyer através do tubo. Então, esse sistema que está aqui representado, Amanda, ele poderia ser utilizado para exemplificar uma separação de água e óleo. Eu poderia usar esse sistema que está aqui representado para separar água e óleo. Porque o óleo ficaria aqui em cima, embaixo ficaria a água, abre a torneirinha aqui, ó, recolhe a água, e aí o óleo ficaria aqui no balão. Ou seja, é um sistema de separação de misturas, que trabalha com a decantação, aonde o mais denso desce, o menos denso flutua, ou seja, é um processo que trabalha também com a questão da densidade. Eu ainda nem li a pergunta, mas eu estou interpretando esse esqueminha que está aqui. Vou agora ler a pergunta. Para separar dois componentes utilizando o funil de bromo, esses componentes devem possuir diferentes densidades. Logo a primeira. Tamanho de partícula não tem nada a ver, ponto de fusão não tem nada a ver. Miscibilidades? Peraí. Ponto de ebulição não tem nada a ver. Olha, Amanda, tem aqui um pulo do gato. Tem a letra A e tem a letra D. Sabe por quê? Diferença de densidade, tudo bem. Obrigatoriamente tem que ter. Obrigatoriamente. Mas tem que ter um detalhezinho a mais. Você já ouviu essa palavra aqui? Miscibilidade? Você sabe o que ela significa? Não. Miscibilidade tem a ver com a propriedade que um material tem de se misturar com outro. Misturar com outro. Porque eu posso ter materiais que tenham diferentes densidades, mas que não tenham diferentes miscibilidades. Vou te dar um exemplo. Álcool e água. Se eu fizer uma mistura de álcool e água, aqui numa proveta, por exemplo, ó, imagina isso aqui sendo uma proveta, tá? Aí eu coloco a água vai ficar aqui no fundo. Água. E aí eu coloco o álcool. O álcool ele fica aqui em cima. O álcool ele é menos denso que a água. Ou seja, há uma diferença de densidade aqui. O álcool fica em cima, a água fica embaixo, só que o álcool e a água misturam. Eles têm uma alta miscibilidade, ou seja, eles se misturam com muita facilidade. Então, depois de um certo tempo, essa diferença de densidade aqui não vai ser detectável, porque o álcool e a água vão se misturar. Já na questão da água e do óleo, além da diferença de densidade, eles têm que ter também uma diferença miscibilidade. Ou seja,
eles não podem se misturar. Porque se eles se misturam, não adianta eles terem diferença de densidade. Vai misturar? Eles, além da diferença de densidade, eles precisam ter essa propriedade. Eles precisam ter uma diferença na miscibilidade, que é na capacidade que um material tem de se misturar com outro. Pegadinha essa daqui, tá? A resposta certa ali é a letra D. Miscibilidade. A gente diz que um líquido é miscível ao outro líquido quando ele se mistura com outro. E um líquido não é miscível com outro quando eles não se misturam. Então, miscibilidade tem a ver com mistura. Miscibilidade. Mistura. Misturar, né? Capacidade que um material tem de se misturar com outro. Pegadinha, né? Não vou perguntar se foi tranquilo essa daqui, porque eu acho que você ia marcar direto na densidade, não ia, não? Acho que sim, acho que sim. Eu acho que a grande maioria dos alunos ia. Conhecesse o termo, eu marcaria D, mas. É. Tá aí, é uma questão que vale a pena até depois. Aí para mim, né? Não para você enquanto aluna, mas para mim enquanto professor, dar uma verificada na estatística dela de qual foi a resposta mais marcada pelos alunos quando ela caiu. Eu tenho quase certeza que foi a densidade. O aluno, para perceber esse gatilhozinho ali da miscibilidade, ele tem que estar muito ligado, tem que estar muito antenado na química. Vamos para a questão 27. Questão 27. Para entender a influência da pressão atmosférica na temperatura de ebulição, um mesmo experimento é realizado simultaneamente em 3 localidades. Belo Horizonte, aproximadamente 1.000 metros de altitude. Cabo Frio, nível do mar. Campos do Jordão, aproximadamente 3.000 metros de altitude. Um ovo em um recipiente aberto, contendo água pura, inicialmente a temperatura ambiente, deve ser cozido na água fervente. Os recipientes nas 3 localidades começam a ser aquecidos no mesmo momento. O ovo é adicionado ao recipiente nas 3 localidades quando a água já estiver em ebulição. Opa! Isso aqui é importante. O ovo é adicionado ao recipiente nas 3 localidades quando a água já estiver em ebulição. Ou seja, a água já vai estar fervendo nos 3 recipientes. E aí eu quero chamar a atenção para você aqui no seguinte. Eu tenho 3 recipientes contendo água. Um está lá eu vou botar em ordem crescente. Um está em Cabo Frio, que está a nível do mar. O outro está em Belo Horizonte, que está a 1.000 metros acima do mar. E o outro está em Campos do Jordão, que está a 3.000 metros de altitude. Aí está aqui a água dentro deles. E eles estão no aquecimento. Tem fogo embaixo deles aqui. Ó. Aí eles estão fervendo. Os 3 líquidos já estão fervendo. Porque ele diz aqui, a água já está em ebulição. Quando ele já está em ebulição, é adicionado o ovo. Quando o líquido, né, já está em ebulição, é adicionado o ovo. Aí a pergunta diz, o cozimento do ovo, aí vamos ver o que diz as opções. Porque, na verdade, uma das coisas que estão sendo trabalhadas aqui, Amanda, é o seguinte, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica, concorda comigo? Então, a pressão atmosférica aqui em Cabo Frio, que está a nível do mar, eu vou fazer de vermelho mesmo. Vou fazer, ó o tamanho da seta, ó. A pressão atmosférica aqui em Cabo Frio, que é a nível do mar, ela é uma pressão atmosférica alta. Em Belo Horizonte, que está a 1.000 metros de altitude, a pressão atmosférica ela já é menor um pouquinho. Ó. Eu estou fazendo uma seta menor em comparação com Cabo Frio.
E em Campos do Jordão, que está a 3.000 metros de altitude, essa pressão atmosférica ela é menor ainda. Ou seja, a pressão atmosférica ela apresenta diferentes valores de acordo com a altitude da região. No nível do mar, ela é maior do que a 1.000 metros, que é menor do que a 3.000 metros. Tá? E aí ele pergunta, né? O cozimento do ovo deverá começar primeiramente em Belo Horizonte, aí B, começar primeiramente em Cabo Frio, terminar primeiramente em Belo Horizonte, terminar primeiramente em Cabo Frio, terminar primeiramente em Campos do Jordão. O que acontece? A água ela ferve a 100 graus Celsius, a nível do mar. Nível do mar é em Cabo Frio. À medida que você vai aumentando a altitude, a pressão atmosférica diminui, a temperatura de ebulição da água diminui. Vai para 98, exemplo, né? Em Campo de Jordão vai para 96, vai diminuindo. Eu não sei exatamente o valor de cabeça. Tem como fazer o cálculo, mas aqui a gente nem precisa fazer. Fato é que diminui. Ou seja, das três localidades, a água vai ferver a uma maior temperatura em Cabo Frio, porque está a nível do mar. Em Belo Horizonte, ela vai ferver a uma temperatura intermediária e em Campos do Jordão ela vai ferver a menor temperatura em comparação aos três. Então, para o cozimento do ovo, já que a água vai estar fervendo nos três, a temperatura vai estar maior em Cabo Frio. Então, o cozimento do ovo vai acontecer mais rapidamente em Cabo Frio. Então, dentro das opções, ele vai começar igual para todo mundo, porque vai estar todo mundo fervendo. Então, já descarta onde diz que começa. Mas ele vai terminar de cozinhar mais rápido em Cabo Frio, que a temperatura é maior. Não é em Belo Horizonte e não é em Campos do Jordão. Conseguiu entender a questão? Tem um pouco de física nela aí também, né? Não, então, eu te explico. O que acontece? Deixa eu ir aqui nesse quadro negro aqui. Quando você está, deixa eu fazer aqui uma altitude e aqui o nível do mar. Aqui está Cabo Frio, aqui está Belo Horizonte e aqui está Campos do Jordão. Cabo Frio está a nível do mar. A camada de ar que tem sobre Cabo Frio são todas essas camadas aqui. Ó. Belo Horizonte está a 1.000 metros de altitude. Então, tem menos camadas de ar sobre Belo Horizonte em comparação a Cabo Frio. E Campos do Jordão, que está a 3.000 metros de altitude, tem menos camadas de ar ainda em comparação a Belo Horizonte e em comparação a Cabo Frio. Por que eu estou te falando de camadas de ar? Porque as camadas de ar sobre um líquido, aí agora eu vou desenhar aqui um recipiente e um líquido. As camadas de ar sobre um líquido vão exercer uma pressão sobre o líquido que vão fazer com que essas moléculas elas fiquem juntas, impedindo que o líquido passe para a fase gasosa. Então, mantendo o líquido na fase líquida. Entendeu? A pressão atmosférica, quanto maior a pressão atmosférica, maior a quantidade de energia para você fazer desprender uma molécula do líquido para a fase gasosa. E em Cabo Frio é onde você tem mais pressão atmosférica, que está a nível do mar. Então, a quantidade de energia que você tem que fornecer à água para que ela vença as ligações intermoleculares para passar da fase líquida para a fase gasosa é muito maior do que em Belo Horizonte e do que em Campos de Jordão. Então, com isso, a água ela vai estar a uma temperatura maior, porque você precisa de mais energia para passar para a fase líquida. Melhorou? Mais ou menos, né? Vou falar de novo. Você tem aqui Cabo Frio, Belo Horizonte e Campos do Jordão. Aqui está nível do mar. Nível do mar.
Nível do mar, a água para ferver, ela vai ferver a 100 graus Celsius, que é Cabo Frio. Aqui, Belo Horizonte. Belo Horizonte está a 1.000 metros acima do nível do mar. Ou seja, a temperatura de ebulição da água aqui vai ser menor do que em Cabo Frio, porque a pressão atmosférica em Belo Horizonte é menor do que a pressão atmosférica em Cabo Frio. Eu tenho menos pressão sobre a água. Então, as moléculas conseguem saltar do líquido para o gasoso com mais facilidade. Então, a temperatura de ebulição aqui ela vai ser menor que 100 graus Celsius. Vamos supor que seja 98 graus Celsius. É menor que 100. E em Campos do Jordão, que está a 3.000 metros de altitude, você tem menos camadas de ar ainda sobre o líquido. Então, é ainda mais fácil para o líquido passar para a fase gasosa. Então, aqui a temperatura de ebulição vai ser menor do que em Belo Horizonte. Então, tipo, se em Belo Horizonte for em torno de 98, Campos do Jordão vai ser em torno de 96 graus Celsius. Vai entrar em ebulição mais rápido. Entendeu? Então, se eu admitir esses valores aqui, ó, que o único que eu tenho certeza é o de Cabo Frio. O único que eu tenho certeza é de Cabo Frio. Mas eu sei que Belo Horizonte vai ser menos que Cabo Frio e Campo de Jordão vai ser menos do que Belo Horizonte. Então, a temperatura de cozimento aqui ela vai estar maior em Cabo Frio, vai estar maior do que em Belo Horizonte, e em Belo Horizonte vai estar maior do que em Campo de Jordão. Melhorou agora? Melhorou sim, dá para entender. Melhorou, né? Porque a relação está assim, a quantidade de energia necessária que eu tenho que empregar no líquido tem a ver com a pressão sobre o qual esse líquido está submetido. No nível do mar, a pressão é maior do que a 1.000 metros de altitude. No nível do mar, a pressão é maior do que a 1.000 metros de altitude. E quanto maior a altitude, menor a pressão. Quanto maior a altitude que você está, menor a pressão. É por isso que quando a gente viaja de avião, você tem uma cabine pressurizada, porque lá em cima, quanto maior a altitude, menor a pressão. Então, para compensar a perda, a diminuição de pressão devido à altitude do avião, a cabine do avião ela é pressurizada. É por isso que dá um incômodo no ouvido danado quando a gente viaja de avião. Melhorou? Melhorou sim, então quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Isso. E o contrário vale também, tá? Tanto que quando você está abaixo do nível do mar, se eu não me engano, é a cada 10 metros, você tem um aumento de 1 atmosfera de pressão. Se eu não me engano, a cada 10 metros. Por isso que aconteceu aquela situação com aquele submarino que foi visitar lá o Titanic e que colapsou, que a pressão é absurda lá embaixo. Então, o casco daquele submarino ele não aguentou a pressão. Você imagina, 4.000 metros de profundidade, imagina a quantidade de pressão que estava em cima dele. Então, deixa eu limpar aqui e voltar lá pro... Então, ali ficou, então, letra D, ele vai terminar primeiramente em Cabo Frio, porque a temperatura vai estar todo mundo fervendo, mas ele vai ferver uma temperatura maior em Cabo Frio. Então, o cozimento vai ser mais rápido em Cabo Frio. Então, por isso a letra D ali. Vamos para a próxima. Questão 28. A liofilização... Já ouviu falar nisso, Amanda? Liofilização? Não. Liofilização, Amanda, é quando você retira toda a água de um alimento. São os alimentos desidratados. Ah, sim. Tipo o orégano que a gente compra o pacotinho para colocar para temperar as refeições. O orégano ali ele está liofilizado, ele está sem água, ele está desidratado. Então, liofilização é isso, é retirada de água. E é disso que está falando aqui. A liofilização é um processo muito utilizado na indústria que consiste na retirada de água dos alimentos com o intuito de conservá-lo por maior tempo. Esse processo funciona basicamente da seguinte maneira: o alimento previamente congelado,
é submetido a baixas condições de pressão que fazem com que a água presente nesse alimento seja eliminada diretamente na forma de vapor. A ausência de água inibe a ação dos micro-organismos responsáveis pelo processo de deterioração, permitindo a estocagem dos alimentos sem que seja necessária a adição excessiva de conservantes. A mudança de estado físico da água, quando esta é eliminada dos alimentos, é denominada. Então, aí a gente tem que ver a mudança de estado físico que vai acontecer ali. Então, deixa eu só localizar de novo onde que está falando aqui. O alimento previamente congelado. Se o alimento está congelado, a água está sólida, né? Se o alimento está congelado, a água está sólida. A água está sólida. Que fazem com que a água presente nesse alimento seja eliminada diretamente na forma de vapor. Já matei. Então a água ela vai da fase sólida para a fase gasosa. Isso aqui é sublimação. Concorda comigo? Ele está dizendo ali, a água ela vai direto da fase sólida para a fase gasosa. Aí a pergunta está dizendo aqui, ó, a mudança de estado físico da água, quando esta é eliminada dos alimentos, é denominada sublimação. Aqui. Questão fácil. O que você achou? Fácil. Mas você conseguiu entender? Consegui, sim. Tranquilo, né? Vamos para 29. Um cálculozinho. Vamos ver se a gente consegue fazer essa questão aí hoje. Em 23 de julho de 1983, o Boeing 767 novo, um Boeing 767 novo voava a 26 mil pés de altitude, o que dá aproximadamente 7.925 metros, de Montreal para Edmonton, o voo 143 da Air Canada. O alarme sonoro disparou na cabine do avião. Naquele momento, um dos maiores aviões do mundo passou a ser um planador. O combustível havia acabado. Os pilotos sempre calculam a quantidade de combustível em unidades de massa, porque precisam saber a massa total do avião antes da decolagem. A equipe da empresa Air Canada sempre havia calculado a quantidade de combustível em libras, mas o consumo do novo 767 estava indicado em quilogramas. Os pilotos sabiam que precisavam de 22.300 quilos de combustível para a viagem. Entretanto, se ainda havia 7.682 litros de combustível nos tanques, quanto deveria ser acrescentado? O primeiro oficial do avião perguntou a um mecânico qual era o fator para converter o volume em massa. O mecânico respondeu 1,77. Na verdade, pelo que eu estou vendo aqui no enunciado, um problema de unidade de medida, né, de conversão de unidade de medida. Diz aqui, na verdade, as mensagens trocadas entre o oficial e o mecânico foram desencontradas, pois nessa época a medida utilizada para converter massa em volume já considerava a densidade do querosene igual a 0,8 kg/litro. O mecânico, portanto, deu a informação em libras-galão, e isso foi fundamental no erro da quantidade de combustível. Qual era realmente, de maneira aproximada, o volume em litros necessário para suprir a necessidade do avião? Então, um problema de conversão de unidades. Então, vamos ver se a gente consegue fazer aqui. Espera aí. 26 mil pés, 7 mil, Montreal, 143 van, piloto, unidade 1. Pilotos sempre calculam a quantidade de combustível em unidade de massa, porque precisam saber a massa total antes de viajar. A equipe da empresa americana
sempre calculada a quantidade de combustível em libras. Estava em quilograma. Os pilotos sabiam que precisavam de 22.300 quilos de combustível para a viagem. Entretanto, se ainda havia 7.682 litros de quanto deveria, se ainda havia de combustível nos tanques, quanto que deveria ser acrescentado, ou seja, para calcular uma diferença, né? Então, beleza, trabalhando com a densidade da querosene, que é 0,8. Então, a primeira coisa que eu vou converter vai ser essa unidade que está em massa para volume. E aí a gente tem a fórmula de densidade, né? Densidade é igual a massa sobre volume. Se eu trocar volume e densidade de lugar, eu tenho que volume é igual a massa dividido pela densidade. Então, eu vou dividir 22.300 quilos por 0,8. E aí, se você me permite, para ganhar tempo, vou fazer essa conta na calculadora. 22.300 dividido por 0,8. Dá 27.875 litros, porque a unidade está em quilograma litro, né? Então, aqui, quilo, aqui quilograma litro, cortou quilo com quilo, sobrou litro, né? Então, a unidade aqui em litro. Ou seja, esse era o volume de combustível que o avião precisava, né? Eles sabiam que precisava de 22.300 quilos, ou seja, 27.875 litros. Aí ele tem, entretanto, se ainda havia 7.862, ou seja, 27.875 menos, deixa eu fazer aqui também na calculadora, menos 7.682, 20.193. 20.193 é o que está dando de diferença do que deveria ter para o que tinha. Isso aí, 27 mil. Eu estou fazendo o cálculo aqui, tá, Amanda? Espera aí que eu já te explico. 7.682. Isso aí. 39102. 20.193. Exatamente. Resposta à letra E. Agora vamos lá, Amanda. Então é o seguinte, Amanda. Eles necessitavam de 22.300 quilos de combustível, que é o querosene. No tanque, ainda tinha 7.682 litros. Só que estava faltando, né? Eles fizeram um abastecimento errado. E aí, quanto que estava faltando? Eu peguei a conversão de massa para volume do que precisaria ter para o que tem. A diferença é o que ficou faltando no tanque, 20.193, que está aqui na letra E. Você conseguiu acompanhar? Porque eu fui fazendo os cálculos para te explicar depois. Consegui, sim. Você teve que converter essa medida aqui, né, que estava em quilograma. De massa para volume em função Isso, da de massa para densidade. volume. Aí você diminuiu com o valor Isso, convertido e deu o resultado. exatamente. Entendeu a questão? Conseguiu acompanhar Sim. direitinho? Então, beleza, Amanda. Acho que hoje a gente vai ficando por aqui. Já são 7h06. A gente volta amanhã, se falar, tá bom?